Bom dia, boa tarde, boa noite. Vamos lá, pessoal. Nossa primeira aula de resolução de exercícios dessa primeira parte de calorimetria que eu passei para vocês. Essa ideia de calor sensível, certo? Pessoal, papel e caneta em mãos, calculadora não, e vamos resolver essas questões. Essa primeira aula é uma aula mais tranquila, certo? De aplicação de fórmula para vocês entenderem. Nas próximas duas eu vou aumentando o nível, certo? Então vamos lá. Bom, pessoal, vamos lá. Primeira questão. Vejam bem. Duas porções de líquidos, A e B, de substâncias diferentes, mas de mesma massa. Então, duas porções de líquidos, substâncias diferentes, porém, mesma massa, apresentam valores de calor específico, respectivamente, iguais a 0,58 e 1 caloria grama grau Celsius. Então, pessoal, duas porções de líquidos diferentes, né, A e B, porém, cada porção tem a mesma massa, certo? Mas são de substâncias diferentes. Não à toa, o calor específico delas aí o de A é 0,58 e o de B 1 caloria grama grau Celsius. Duas substâncias diferentes. Vou continuar a leitura. Se ambos receberem a mesma quantidade de calor, então eles vão receber a mesma quantidade de calor, sem, contudo, sofrerem mudanças de estado físico. Então, se não muda o estado físico, é porque só esteve envolvido nesse processo calor sensível, que a gente discutiu na aula anterior. Então, sem, contudo, sofrerem mudanças de estado físico, podemos afirmar corretamente que os itens aí, pessoal, A, B, C e D, estão relacionando essas substâncias serem diferentes e o que vai acontecer com a temperatura. Aí vamos lembrar, o que é o calor específico? A quantidade de calor necessária para que 1 grama de substância, certo? Aumente de 1 grau Celsius sua temperatura. E eu falei para vocês na aula anterior o seguinte, quanto menor o calor específico, certo? Quanto menor for esse valor, mais rápido vai se dar o aquecimento. Ou seja, quanto menor o calor específico, certo? Maior vai ser a variação de temperatura sofrida por determinada substância. Então, observe que essas duas porções têm a mesma massa, beleza? E vão receber a mesma quantidade de calor. Porém, a substância A possui um calor específico menor do que a substância B. Então, quem vai se aquecer mais rápido? A substância A, por possuir um menor calor específico. Consequentemente, se vai aquecer mais rápido, é porque vai acontecer uma maior variação de temperatura. Então, qual vai ser a resposta dessa questão, pessoal? Letra A. A porção do líquido A sofrerá maior variação de temperatura do que a porção do líquido B. Por que isso, pessoal? Porque o líquido A possui a substância, né, do líquido A possui um calor específico menor do que a substância B. Beleza, pessoal? Quanto menor o calor específico, mais rápido se dá o aquecimento. Ou seja, maior vai ser essa variação de temperatura aí. Vamos para a próxima questão. Vejam bem, pessoal. Em abril de 2010, erupções vulcânicas na Islândia paralisaram aeroportos em vários países da Europa. Além do risco da falta de visibilidade, as cinzas dos vulcões podem afetar os motores dos aviões, pois contêm materiais que se fixam nas pás de saída, causando problemas no funcionamento do motor a jato. Beleza, informações a respeito do perigo das erupções vulcânicas na aviação. Mas vamos diretamente para a questão aí, pessoal. Considere que o calor específico de um material presente nessas cinzas
seja de 0,8 joule grama grau Celsius. Primeiro dado que a gente tem, calor específico. Supondo que esse material entra na turbina a menos 20 graus Celsius, então o material, pessoal, entra na turbina a menos 20 graus Celsius. Então é o início, né? Temperatura inicial, menos 20 graus Celsius, beleza? Então, supondo que esse material entra na turbina a menos 20 graus Celsius, a energia cedida a uma massa de 5 gramas do material para que ele atinja uma temperatura de 880 graus Celsius é igual a 880 graus Celsius, pessoal, temperatura final. A questão quer saber, pessoal, a energia cedida, certo? A energia cedida para que esse material atinja uma temperatura de 880 graus Celsius. Ou seja, a questão quer saber a energia que esse material vai receber para aquecer. Lembrando que, pessoal, ó, temperatura inicial, menos 20. Temperatura final, 880. A temperatura aumentou, né? Se a temperatura aumentou, é porque o corpo está recebendo calor. Então a questão quer saber justamente a energia cedida para que esse corpo receba esse calor aí. Beleza? Então, que calor foi? Qual foi o valor dessa quantidade de calor? Vamos para o quadro ver isso. Bom, pessoal, então observem que os dados dessa questão são, né? Calor específico, temperatura inicial, massa e temperatura final, certo? Detalhe importantíssimo, pessoal, as unidades de medida. Ó, joule por grama grau Celsius, grama e grau Celsius. A princípio, tudo normal, não precisa modificar nada, né? Além do que, a questão quer saber justamente a quantidade de calor, certo? E quer saber essa quantidade de calor em joules. Então, se quer essa quantidade de calor em joules, e observe que o calor específico está lá, joule grama grau Celsius, nessa questão não vamos precisar fazer nenhuma transformação. Tudo bem, pessoal? Observe que nós vamos usar a equação fundamental da calorimetria para determinar o valor dessa quantidade de calor. Então é só fazer, ó, quantidade de calor igual a massa, calor específico vezes ΔT. Então a quantidade de calor, pessoal, vai ser igual a massa 5 gramas, calor específico 0,8 joule grama grau Celsius. E o ΔT, pessoal, vamos lá, né? ΔT, temperatura final menos temperatura inicial. Temperatura final, 880, menos a temperatura inicial, que é menos 20. Certo? Então vai ficar que a quantidade de calor vai ser 5 vezes 0,8 vezes, aqui tem aquele velho cuidado da matemática, 880 menos 20, esse menos com menos aqui vai dar mais. Então 880 mais 20, 900. E agora terminamos a questão. A quantidade de calor multiplicando 5 vezes 0,8 vezes 900, vamos encontrar o valor, pessoal, de 3.600 joules. Beleza, pessoal? Eis o valor da quantidade de calor. Só que eu quero fazer uma observação nessa questão. E se essa questão, pessoal, em vez de joules, pedisse em calorias? É só uma observação para vocês registrarem aí, tá? Terminamos a questão. Mas se essa questão quisesse saber, beleza? Essa quantidade de calor em calorias, aí é só lembrar que
uma caloria possui 4,2 joules. É o que a gente conversou na aula anterior, que uma caloria possui 4,2 joules. Então, pessoal, de joule para a caloria, é só dividir por 4,2. Então, esse valor aqui, em caloria, basta dividir por 4,2, que vai dar um resultado de aproximadamente 857 calorias. Beleza, pessoal? Tranquilo? Eis o valor dessa quantidade de calor em calorias, tá bom? Agora isso daqui é uma observação, certo? Então, pessoal, a energia que esse material recebeu foi de 3.600 joules, certo? Vamos para a próxima questão. Pessoal, antes da próxima questão, o velho pedido de sempre. Curtam esse vídeo, por favor. Compartilhem, se inscrevam nesse canal para ajudar o professor Elton aqui a disseminar um pouquinho esses conhecimentos de física, certo? Agradeço imensamente e vamos continuar aqui essa aula, certo? A temperatura normal do corpo humano é de 36,5 graus Celsius. Então a questão está nos informando a temperatura normal do corpo humano. Ok, beleza. Considere uma pessoa de 80 kg de massa. Massa da pessoa é 80 kg. E que esteja com febre a uma temperatura de 40 graus Celsius. Ou seja, a temperatura do corpo, desse corpo febril aí, é de 40 graus Celsius. Vamos continuar. Admitindo que o corpo seja feito basicamente de água, podemos dizer que a quantidade de energia em quilocalorias que o corpo dessa pessoa gastou para elevar sua temperatura até estado febril. Então a questão quer saber a quantidade de energia que o corpo gastou para elevar essa temperatura, certo? Até esse estado febril. Deve ser mais próxima de, e aí dá o calor específico, 1 caloria grama grau Celsius. Pessoal, eu quero que vocês fiquem atentos nessa questão. Isso daqui é 36,5 e o 40 graus Celsius. Pessoal, temperatura normal do corpo, 36,5. Vai ficar com febre, 40. Então, 36,5, temperatura inicial. 40 graus Celsius, a temperatura final. Certo? O corpo está inicialmente com a temperatura normal de 36,5 graus Celsius. Fica com febre, aumentando sua temperatura para 40 graus Celsius. Certo? Daí o que acontece, pessoal? Nós precisamos determinar a quantidade de calor envolvida nesse processo de aumento de temperatura do corpo febril, de 36,5 para 40. Um corpo de 80 kg, calor específico, 1 caloria grama grau Celsius. Só que tem um detalhe importante aí, né? A questão quer saber em quilocalorias. Então vamos para o quadro resolver esse item aí. Bom, pessoal, vamos determinar essa quantidade de calor aí, né? Essa quantidade de energia, que é o que a questão quer. Só que essa questão quer em quilocaloria. Aí vocês observam, pô, essa massa está em 80 quilos. Esse calor específico aqui está 1 caloria grama grau Celsius. Vou ter que transformar algo, né, Elton? Nessa questão especificamente, não. E eu vou mostrar para vocês agora, com muito cuidado, para vocês entenderem o porquê. Nessa questão, eu não vou precisar transformar nada. Observe. Aqui está na cara, né, que nós vamos usar também a equação fundamental da calorimetria. E essa eu vou fazer diferente, pessoal. Eu vou colocar os dados juntamente com as unidades de medida, para vocês observarem o que vai acontecer.
A massa, 80 quilos. Vezes o calor específico, que é 1 caloria por grau Celsius, certo? Vezes o nosso ΔT aqui, que vai ser final 40 menos inicial 36,5. Isso daqui vai ser graus Celsius. Pessoal, é necessário entender, deixa eu pegar aqui o pincel vermelho melhor. É necessário vocês entenderem que as unidades de medida, né, elas aparecem justamente porque existem também umas operações entre essas unidades, certo? Pessoal, vocês sabem que quilo, veio até melhorzinho esse pincel, esse quilo aqui, esse K, corresponde a 1000, né? Então 80 quilos é 80 mil gramas. Eu vou fazer aqui uma simples operação apenas com as unidades de medida. Galera, observem aí. Grama aqui, grama embaixo. Está multiplicando, eu posso cortar. Graus Celsius embaixo, graus Celsius em cima. Posso cortar. Restando apenas o que, pessoal? Quilo, caloria. O quilo e a caloria. O quilo, caloria. Então, nessa questão especificamente, não precisa transformar nada. É só multiplicar. 80 vezes 1 vezes 40 menos 36,5, 3,5. Pessoal, multiplicando aqui, vai encontrar o valor de 280. E esse 280 já vai ser o quê? Quilo, caloria. Pronto. Eis o resultado da nossa questão. 280 quilocalorias. E esses 280 quilocalorias, quilo, repito, quilo, como vocês sabem, corresponde a 1000. Então 280 quilocalorias nada mais é, pessoal, do que 280 mil calorias. Certo? É o equivalente. Então, resposta dessa questão, 280 quilocalorias. Não precisamos transformar nada, porque nós cortamos e sobrou justamente o quilocaloria. Mas nós vamos ver na próxima questão a importância de transformar a unidade em alguns quesitos, em algumas questões. Certo, pessoal? Concluindo então, né, pessoal, essa quantidade de energia foi de 280 quilocalorias. Tranquilo? Vamos para a próxima. Galera, observe bem essa questão, certo? E as unidades de medida envolvidas nela. Vamos lá. Ao trocar calor com o meio ambiente, um corpo de massa 0,5 kg, massa, teve sua temperatura reduzida para 20 graus Celsius. O povo, preste atenção. Desculpa aí o barulho na mesa. Preste atenção. Teve sua temperatura reduzida para 20 graus Celsius. Ó, se teve a temperatura reduzida para 20 graus Celsius, pessoal, é porque inicialmente ele estava com uma certa temperatura, beleza? E essa temperatura reduziu para 20 graus Celsius. Ou seja, galera, 20 graus Celsius corresponde à temperatura final. Por quê? Porque foi reduzida para 20 graus Celsius. Estava uma temperatura, reduziu para 20, ou seja, essa uma temperatura é a temperatura inicial, o 20, redução, temperatura final. Sem sofrer mudança no seu estado físico. Beleza, afinal nós estamos estudando apenas calor
é sensível. Sendo o calor específico da substância que constitui esse corpo igual a 0,175 calorias grama grau Celsius, e a quantidade total de calor transferida é igual a 4.900 calorias, e aí vamos lá. Pessoal, quantidade total de calor transferida. Vamos pensar em duas observações aí. O que aconteceu com essa temperatura? Saiu de um determinado valor e reduziu para 20. Se a temperatura diminui, pessoal, coloquei como observação na outra aula que se a temperatura diminui, essa quantidade de calor vai ser negativa. Por que vai ser negativo? O que significa esse negativo, pessoal? Significa que esse corpo perdeu calor ao reduzir sua temperatura. Beleza? E é justamente isso que a questão diz, a quantidade total de calor transferida. Então, foi perdida, foi cedida. Então, essa quantidade de calor, pessoal, preste atenção, vai ser negativa. Menos 4.900 calorias. Tá bom? Porque, por duas coisinhas aí. A temperatura reduziu. E também a questão tá clara que é transferida. Certo? Então, a temperatura inicial do corpo no início do processo era de... Então, a questão quer saber justamente a temperatura inicial. Vamos para o quadro. Bom, pessoal, vamos determinar então essa temperatura inicial. Certo? Essa temperatura inicial, obviamente, vai ser graus Celsius. Deixa eu aposentar esse pincel aqui. Ó, duas observações. Primeira, as unidades de medida. Para essa questão, vai ser necessário transformar. Afinal, aqui é graus Celsius. Não tem nada de quilocaloria no meio, obviamente. Quantidade de calor está em calorias. Calor específico, caloria, grama, grau Celsius. Então, a princípio, tudo certo. Caloria e caloria. Grau Celsius, grau Celsius, grau Celsius. Mas aqui está a massa em quilo, pessoal. Não pode. Né? Sabemos que essa massa em quilo vai ter que ser transformada. Quilo corresponde a 1000. Então, basta a gente multiplicar por 1000 para determinar essa massa. Então, essa massa, pessoal, vai ser 500 gramas. Eis a transformação. Ajeitar aqui, né? Porque está aparecendo a temperatura. Enfim, eis o valor da transformação. Vou dar aquele velho corte. E agora está tudo corretinho aí. Eis a primeira observação. A segunda, pessoal, é o seguinte. Queremos saber a temperatura inicial, né? Temos quantidade de calor, calor específico, temperatura final e massa. É só usar a equação fundamental da calorimetria. Só que eu aconselho, certo? Que vocês primeiro encontrem o ΔT. Dá para achar a temperatura inicial direto? Obviamente que dá. Esse ΔT é T menos TO, temperatura final menos temperatura inicial. Mas eu aconselho achar o ΔT primeiro e depois jogar no T menos TO. Pode ficar mais simples para todos, certo? Observe. A fórmula, obviamente, certo? Os dados, né? Quantidade de calor, menos 4.900. O menos porque foi quantidade de calor cedida. A massa, 500. Calor específico, 0,175. E o ΔT eu vou descobrir. Ó, menos 4.900 igual 87,5, só fiz multiplicar, obviamente, vezes ΔT. Lembrando que nada de calculadora, viu, pessoal? Por favor. Ó, ΔT vai ser igual a menos 4.900. O que multiplica passa dividindo, certo? Então, menos 4.900 dividido por 87,5 vai nos dar um valor de menos 56 graus Celsius.
Eis o valor, pessoal, do ΔT, menos 56. Mas eu não quero ΔT, eu quero a temperatura inicial. Mas daí, agora, está muito simples. Por que está muito simples? Porque esse ΔT vai ser a temperatura final menos a temperatura inicial. Esse ΔT é menos 56. A temperatura final, 20. Restando a gente descobrir a temperatura inicial. Simples demais. Vem para cá, né? Positivo menos T óptica. Temperatura inicial igual a 20. O menos 56 passa para lá. Mais 56. 20 mais 56, todo mundo sabe que vai dar 76 graus Celsius. Então, pessoal, essa temperatura inicial foi de 76 graus Celsius. Beleza? Veja que faz super sentido, né? Reduziu de 76 para 20 graus Celsius. Vamos para a próxima. Pessoal, última questão dessa primeira parte. Ó. Uma forma de aquecer água é usando aquecedores elétricos de imersão. Dispositivos que transformam a energia elétrica em energia térmica. Transformação de energia, né? Mediante o uso de resistores elétricos. Um desses aquecedores, projetado para fornecer energia na razão de 500 calorias por segundo. Pessoal, falei lá na aula. Sempre que vocês observarem lá, caloria por segundo, ou seja, calor por tempo, é porque está falando de potência. Então a potência desse aquecedor é de 500 calorias por segundo. O fluxo de calor está sendo de 500 calorias por segundo. Eis a potência. Certo? Então, fornece energia nessa razão de 500 calorias por segundo. E ele é utilizado, esse aquecedor, no aquecimento de 500 gramas de água, massa, da temperatura de 20 para 80 graus Celsius. Temperatura inicial 20, né, pessoal? E 80 graus Celsius a temperatura final. Galera, considerando que toda energia transferida é aproveitada no aquecimento da água, e sabendo que o calor específico da água é 1 caloria grama grau Celsius, a questão quer saber o tempo necessário para que a água atinja esses 80 graus Celsius. Beleza? Vamos para o quadro para a gente ver como essa questão é simples. Bom, pessoal, então vamos encontrar esse tempo de aquecimento aí, né? Esse tempo que vai ser em segundos. Vamos olhar as unidades de medida. Caloria, segundo, grama, grau Celsius, caloria, grama, grau Celsius. Tudo tranquilo, não precisa transformar nada. Caloria por segundo, calor por tempo, potência. É isso que a gente vai utilizar para resolver essa questão, né? Potência é calor sobre tempo. Calor, como é o macete, então é só jogar na fórmula, pessoal. Potência igual a massa vezes calor específico vezes variação da temperatura, que é o calor, dividido pelo tempo. Só substituir os valores, galera. Potência, 500. Massa, 500. Calor específico, 1. ΔT, 80 e 20, né, pessoal? Final 80, menos inicial 20. E o tempo eu quero descobrir. Pessoal, essa questão eu acho muito bacana. A velha história do calculador anão. Observe. 500 vezes 1 vai dar 500, né? E esse 500, com esse 500, o que a gente pode fazer? A gente pode cortar a da matemática. E aqui vai ficar 1. Então a questão vai ficar assim. 1 igual a 80 menos 20, 60 sobre o tempo. O tempo que divide passa para cá, multiplicando, né? Então,
tempo igual a 60 segundos. Eis o valor desse tempo de aquecimento. 60 segundos, 1 minuto. Tranquilo? Então, pessoal, o tempo necessário para esse aquecimento foi de 60 segundos. Beleza? Bom, pessoal, dessa maneira nós encerramos essa nossa primeira aula de resolução de exercícios dessa parte de calor sensível, certo? Como sempre, peço para que vocês curtam, para que vocês compartilhem também esse vídeo, que vocês se inscrevam no canal. Abaixo aí, na descrição, vai ter uma lista de exercícios com resolução no nível dessas resoluções de hoje, certo? Aguardo vocês na próxima aula, beleza? Bons estudos aí e até a próxima. Valeu, pessoal!